Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula da Nutriflix. Hoje eu vou conversar com vocês sobre como se analisa o comportamento alimentar. Já tivemos algumas aulas sobre isso aqui na Nutriflix, né? Hoje a gente vai ver alguns conceitos e também eu deixei aqui um caso clínico para a gente avaliar por diferentes óticas, diferentes abordagens aqui, né? O comportamento alimentar de uma paciente, tá? Então a gente vai primeiro olhar um pouquinho a história da análise de comportamento, quais são as terapias atuais, né? As terapias de segunda onda e até terceira onda, e as visões entre elas sobre o mesmo caso clínico, né? Então tem um caso clínico, eu vou mostrar para vocês ali a diferença, né, entre cada terapia a partir de um mesmo caso clínico, para a gente entender melhor, né, uma ideia mais geral, tá? De como que a gente pode analisar, não ficar apenas na análise do comportamento por si, mas fazer alguns passos importantes para frente também, tá? Vamos lá. A análise do comportamento ela começa principalmente, né, a ganhar mais renome com esse fisiologista russo que foi o Pavlov, né? Tanto que ele que gerou o condicionamento pavloviano ou o condicionamento clássico, tá? Ele trabalhava principalmente estudando a digestão em cães, né? E aí ele via que ele conseguia fazer os animais salivarem, né? Apresentando um sino. Então ele criava um condicionamento onde os animais recebiam um estímulo, eles condicionavam a comida e aí eles tinham essa espera, né, pela comida, pela refeição, através de um estímulo que no caso era um sino, tá? Vou mostrar a imagem aqui e através dessa imagem, né, vocês vão conseguir compreender melhor, tá? Provavelmente vocês já viram bastante ali o que eu vou mostrar agora. Então, basicamente, nós temos aqui, né, ó, a refeição e o animal. Isso aqui é um estímulo incondicionado à refeição, não foi condicionado a nada. E o fato do animal salivar é o que a gente chama de resposta incondicionada. Então, estímulo incondicionado, resposta incondicionada em inglês, tá bom? O barulho era neutro. Então, o barulhinho ali é um estímulo neutro, né? Não fazia nada no animal, por isso neutro. Aí, o que o Pavlov começou a fazer? Ele começou a parear o estímulo neutro com o estímulo incondicionado. Então, estímulo neutro mais estímulo incondicionado, e aí o animal salivava. Depois disso, ele tira o estímulo incondicionado. Agora, só de balançar o sino, o animal saliva. Então, esse estímulo que era neutro, ele vira um estímulo condicionado. E a resposta que era incondicionada, não estava condicionada a nada ali, né? Era um sinal fisiológico, né? Agora é uma resposta condicionada, tá? Então agora só com o balançar do sininho, o animal ali já tem esse ato de salivação, tá? Bom, isso a gente faz atualmente até com treinamento, com animais, né, adestramento, tá? Quando a gente vai falar ali para os cachorros, vamos passear, né, e eles meio que já entendem, né? Ahn, Quando a gente tem a gente fala, né, desce do sofá, ele não desce, né? A gente ameaça ele dar um tapa, ou fala mais grosso, né? Aí ele começa a entender, ele começa a parear as palavras, né? Não é que ele teve uma perfeita interpretação da linguagem do ser humano, né? Mas ele começou a interpretar o tom e a vocalização dessas palavras, tá? Gerando então uma resposta condicionada, né? Bom, aí teve o russo Pavlov, né? Agora a gente vai ter o John Watson em 1913, né? Lançando o famoso livro Manifesto Behaviorista, tá? Ele falava, né? Era meio que uma oposição à psicanálise aqui, né? Então ele ia muito contra as ideias do Freud na época, porque o Freud ele pensava muito em inconsciente, subconsciente, né?
ah, transtornos ali da infância. O Watson falou que não, que só deveria estudar o que é observável. Então ele rejeitava processos mentais mais subjetivos, né? Então ele falava que todo o nosso comportamento é aprendido através do ambiente. A gente não tem uma herança biológica, a gente não tem conflitos inconscientes como propunha ali a psicanálise. E aí o Watson ele fez um dos experimentos, né, que para os dias de hoje seria considerado totalmente antiético. Ele pegou um bebê, que é o bebê Albert, né, e condicionou o bebê a ter medo de um ratinho branco, associando isso a um barulho alto, assustador, né? E aí ele mostrou que até as emoções do ser humano poderiam ser condicionadas, né? Então, basicamente, ele fez isso aqui. A gente tinha um estímulo neutro, né? Que está aqui o ratinho. O bebê viu o rato e não acontecia nada, né? Então, não tinha resposta, né? Igual o cachorro quando via ali o barulho do sino antes, né? Agora, quando tinha um barulho muito alto, uma batida do martelo numa barra, nós temos o estímulo incondicionado, que gera a resposta incondicionada, que é o medo, né? Quando o Watson começou a bater o martelo junto com mostrar o ratinho, igual o Pavlov fazia ali com os cachorros de dar a ração balançando o sino, o que acontece aqui? O bebê ele começa a ter uma resposta aqui condicionada ao ratinho. Então o estímulo aqui que era neutro, né, ele vira agora um estímulo condicionado. Agora toda vez que o Watson não, né, o Albert vê o ratinho, ele vai chorar, porque ele condicionou aqui ao barulho gerado pelo martelo. Aqui a gente vê o bebê chorando, né? Então tá aqui, carinha dele chorando, o bebê Albert. E reparem que aqui, né, a gente tem um coelho, tá? Esse é um fenômeno chamado de generalização, né? Nesse fenômeno, a pessoa, né, não precisa ser uma criança, tá? Ela generaliza respostas condicionadas. Então, a pessoa que, sei lá, sofreu um acidente de trânsito, né? Ela pode não ter apenas medo de andar de carro, né? Ela pode ter medo de andar também com outros veículos que não aquele veículo que ela sofreu o acidente, tá? Uma pessoa que foi mordida por um cachorro, um Rottweiler, né? Ela pode também ter medo de cachorros menores, né? Ou até cachorros que a gente sabe que são ali pela raça mais dóceis, né? Teoricamente. Então, um labrador, né? Então, ela tem ali esse aprendizado de grupo, né? Que, ó, teoricamente, determinada raça ali eu tenho um risco maior, né? São cachorros mais de segurança, outra raça não, né? Teoricamente, ela tem esse aprendizado de grupo, tá? E só que aí ela começa a ignorar isso, porque a gente vai tendo a experiência dela ali do ataque, né? De repente, até um cachorro menor, um poodle, ela pode também ter mais medo, tá? Pelo processo de generalização. Ainda sobre behaviorismo e análise de comportamento, né? A gente tem provavelmente o maior nome do behaviorismo, que é o Skinner, né? E aí ele começou a trabalhar com o que seria o behaviorismo radical. No behaviorismo radical, ele falava, diferente do Watson, que o Watson só analisava aquilo que é observável, né? O Skinner não, ele começou a falar que, ó, é importante também a gente entender que pensamentos são comportamentos, né? Que existe ali um raciocínio, um desenvolvimento de comportamentos que também se dão pela cognição, tá? Então, o behaviorismo radical ele julga tudo como comportamento, né? O próprio pensamento por si também é considerado, tá? E aí, né? Ele rejeitava a ideia de livre-arbítrio. Para ele, o comportamento é função do ambiente. Então, é um comportamento sempre aprendido, né? E que poderia ser modificado, né, através da análise do comportamento. E essa modificação teria que ter valor, teria que ter
função para o paciente, tá? Então, nós tivemos Ivan Pavlov, John Watson e, em sequência, Skinner, tá? E aí o Skinner trouxe também essa ideia de comportamento inato e comportamento operante. Comportamento inato é aquele que a gente já nasce, né, sabendo realizar por questões genéticas, por exemplo, né? Então, o ato de sucção aqui do bebê já é um comportamento inato, né? O reflexo que ele vai ter é colocar algo mais doce na boca ou algo mais azedo, né? E nós temos o comportamento operante, que é aquilo que opera e é operado pelo ambiente. Então, nós temos o barulhinho neutro aqui, sem salivação, o condicionamento, a comida, né? Gerando salivação, sendo condicionado ao sino, e aí o sino gerando a resposta de salivação. Igual eu expliquei, né, nos estudos do Pavlov, esse é o comportamento operante, tá? Então, o Skinner trouxe esses dois modelos aqui, né, para diferenciar. A ideia, então, da análise de comportamento era fazer uma oposição à psicanálise, principalmente na epistemologia, né, na ideia ali, né, como é que se desenvolve essa ciência. Então, Freud ele falava muito de inconsciente, simbolismo, análise de sonhos, né, conflitos internos, né. Os analistas defendiam a psicologia baseada em dados observáveis, uma experimentação, um controle, né, o que a gente conhece hoje, né, como um método científico ali para a validação, principalmente de tratamentos, tá? Então, o Skinner aqui, o Watson, eles escreviam, né, o que seria algo mais factível de se medir, tá? Não tem uma interpretação de sonhos ali que não leva a uma análise de desfechos, por exemplo, tá? O Skinner escrevia críticas diretas ao pensamento freudiano, né? E argumentava que os comportamentos ditos inconscientes poderiam ser analisados em termos de história de reforçamento. Então, um comportamento que a pessoa tem ali de se sentir ansiosa frente a algum estímulo, né? Aí o Freud falava que isso aí pode vir, né, da tua infância, pode vir da tua vivência, né? E o Skinner falava que, sim, mas isso não é bem o inconsciente, não é o id ali, né, que é dito na psicanálise, né, agindo, né? Na verdade, um reforço. A gente consegue mudar isso, tá? Então, muito líder da análise de comportamento já propunha uma análise visando mudanças nesse comportamento, né? Na análise do comportamento, nós vamos ter um modelo ABC, que é o antecedente, comportamento. Por que está C de comportamento, né? Porque aqui é behavior, né? Então, behavior, comportamento, tá? Por isso que é o modelo ABC, tá? E aqui a consequência, ok? Bom, então a gente vai ter antecedente, comportamento, consequência. Antecedente é o que antecede o comportamento e a consequência vai vir depois, tá? Então, por exemplo, né? O evento ali é um antecedente, comportamento que a pessoa faz e o que acontece depois desse comportamento. Então, o comportamento aqui é o João conversando com um colega. O que veio antes? A professora pediu silêncio na sala. A consequência: ou a professora chama atenção ou ignoram. Então, quando ela ignora, pode ser ali, né, um reforço que ele queria a atenção dos colegas. Quando ela chama atenção, ele pode ver como uma punição. A gente já vai conversar melhor sobre isso, tá? Então, esse é o modelo ABC, né, que o Skinner trazia para avaliar realmente a ordem dos comportamentos, tá? Agora, daqui, a gente começou a ter as terapias de segunda onda, né? Onde, por exemplo, esse modelo ABC vai ser um pouquinho diferente.